Olha a Rede Globo, gente. Vai começar a baixaria. Por unanimidade, Aí, ó. os 5 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornaram réus Jair Messias Bolsonaro e mais 7 aliados por tentativa de golpe de Estado. É o primeiro ex-presidente a responder criminalmente por atentar contra o sistema democrático brasileiro. Lembrando, sem prova, hein? O Tem julgamento prova não. começou com o voto do relator ministro Alexandre de Moraes. Ele listou os crimes apontados pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, contra os 8 acusados de fazer parte do chamado núcleo crucial, que, segundo a PGR, tramou o golpe. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e golpe de Estado. Golpe de Segundo a Estado, denúncia, gente. o Onde núcleo que teve golpe de crucial é Estado? composto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, os generais da reserva Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Neto, o almirante Almir Garnier Santos, o tenente-coronel Mauro Cid, o deputado federal Alexandre Ramagem e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Moraes iniciou lembrando que a acusação descreveu os fatos de forma coerente e que cumpriu o requisito legal de apontar, por meio de provas objetivas, os crimes cometidos. A Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descreveu satisfatoriamente os fatos típicos e ilícitos, com todas as suas circunstâncias, dando aos acusados o amplo conhecimento dos motivos e das razões pelas quais foram denunciados. Lembrando que, abre aspas, a responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, baseada em projeto autoritário de poder, enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares. A organização se desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão das tarefas preponderantes entre seus integrantes. Alexandre de Moraes ressaltou que não se pode esquecer... Hoje a Rede Globo só vai falar disso aqui, gente. Já abriu o jornal falando disso aqui. Olha o nível da Rede Globo. Uma tentativa de ruptura democrática. O ministro afirmou que as pessoas que atacaram os prédios dos 3 poderes não eram inofensivas, nem estavam ali a passeio. Não foi um passeio no parque. Ninguém, absolutamente ninguém que lá estava passeando. E ninguém estava passeando porque tudo estava bloqueado e houve necessidade de romper as barreiras policiais. E as pessoas de boa fé que têm esse viés de positividade acabam sendo enganadas pelas pessoas de má fé que, com notícias fraudulentas e com milícias digitais, passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão. Olha o nível. De pessoas que estavam passeando. Em seguida, Moraes pediu autorização ao presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, para exibir imagens que, segundo ele, comprovam a violência dos atos golpistas. Moraes apresentou uma cronologia de atos antidemocráticos. Mostrou o ataque à sede da Polícia Federal em 12 de dezembro de 2022, dia em que o presidente Lula e o vice, Geraldo Alckmin, foram diplomados. A tentativa de explodir um caminhão cheio de combustível perto do aeroporto de Brasília, na véspera do Natal, também em 2022. Imagens dos acampamentos em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, com faixas defendendo a ruptura democrática. E os ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. Aqui, seguindo o que a Procuradoria-Geral denunciou, os acampamentos golpistas em que mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Aqui, na sequência da denúncia, os atos violentíssimos de 12 de dezembro, no dia da diplomação do então presidente, do presidente e do vice-eleitos. Se isso não é violência, o que seria uma violência? O absurdo de uma violência programada. Aqui, no dia véspera de Natal, a bomba, o caminhão-bomba, que colocaram uma bomba, se explodisse a bomba, centenas, se não milhares de pessoas morreriam. Vamos entrar e tomar o poder. E aqui o dia 8 de janeiro. Isso não é violência?
Vou parar por aqui, gente, porque ninguém aguenta um trem desse. Vai ser um jornal nacional inteiro, o Jornal da Globo, falando isso aqui, ó. Só que eu queria mostrar pra Globo isso aqui, ó. Pera aí, deixa eu diminuir aqui bem aqui, ó. Deixa eu mostrar pra Globo o que é golpe. Olha isso aqui, o que é golpe, Globo. Vou descrever para vocês a verdadeira minuta de golpe. 60 delações, 32 condenações, mais de 3.000 evidências nos autos processuais, 4-0 no STJ, 3-0 no TRF4, 1-0 na vara criminal, mensalão, petrolão. Isso aqui que foi golpe. Isso aqui que foi golpe. Agora, gente, queria mostrar para vocês aqui. Isso aqui, ó, isso aqui foi o Marco Aurélio, ex-ministro do STF, que colocou agora, olha isso aqui. Marco Aurélio, ex-ministro do STF, disse que nunca viu processo criminal não ser julgado no plenário. Em 31 anos como ministro do STF, jamais um processo criminal foi julgado na turma, sempre foi levado ao plenário. É um descalabro o que está sendo feito. É isso mesmo, é um descalabro que está sendo feito, essa perseguição em cima do ex-presidente Bolsonaro. Só quero dar um recado para vocês aqui, toda a população brasileira. Agora em abril, todo mundo na Paulista. Vamos para cima, tamo junto.